Olá, pessoal. Nessa aula de número 6, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança no grupo etário entre 3 e 7 anos. Nós percebemos que já desde o ventre essas interações elas acontecem de maneira qualitativa. Nós entendemos que o recém-nascido passa por um processo de simbiose com a mãe, onde este corpo que está em desenvolvimento ele se percebe como se fosse o mesmo corpo da mãe também, né? Sendo de fundamental importância o aleitamento materno, porque este movimento de sucção também é um movimento de expressividade, é um movimento onde esse bebê está em interação mais profunda com o meio externo ao seu próprio corpo. E aí a gente vai começando a perceber este controle do tônus muscular, a criança então que a princípio fica somente deitada, começa a assumir uma postura de sentar-se, né? Tendo uma outra visão, um outro ângulo de visão com relação a tudo que a cerca. Aproximadamente a 1 ano de idade, nós começamos a compreender que ela já se levanta com apoio, que ela começa a se preparar para a marcha, ou seja, começa a se preparar para andar, adquire uma maior autonomia. E aí nós vamos passando até chegar a essa idade de 3 anos, onde a gente começa a compreender que a criança já se percebe como um sujeito que tem vontades, que tem desejos, um corpo independente ao da mãe, ao do cuidador, aos dos professores. Principalmente aos 3 anos, a gente começa a perceber maior resistência por parte da criança, em seguir algumas regras, em compreender alguns comandos, em se negar a fazer algumas coisas, né? Em gritar não para muitas coisas que às vezes nem são tão difíceis de cumprir, ou às vezes até se opor a situações que para a criança seria também um momento bacana. Por que que isso acontece? Porque a criança se percebe como um sujeito singular. Então, ele se opõe a determinadas situações justamente porque ele está construindo as suas próprias posições. Ele está se definindo enquanto sujeito nesse grupo etário de 3 anos. Então, muitas dessas dificuldades de comportamento, elas precisam ser percebidas pelo adulto como um processo de construção também. Este trabalho de orientar, este trabalho de colocar limites no convívio social cabe ao adulto, mas a criança ela está experimentando, ela está experienciando, ela está se descobrindo a cada momento. Então, por isso é muito importante esse diálogo e por isso é muito importante trabalhar os comandos claros com as crianças e definir situações em que esses limites sejam bem empenhados, que esses limites sejam bem trabalhados também. Em sala de aula não é diferente, né? A gente precisa trabalhar esses limites e mais orientar as famílias para que esse trabalho seja em parceria, para que esse trabalho seja conjunto, né? E em sala de aula, o trabalho colaborativo, ele começa pela nossa criança, junto à nossa criança, né? Nós, professores, nós temos grandes parceiros e o nosso primeiro grande parceiro de trabalho é a nossa criança, que precisa saber os nossos objetivos, que precisa ser ouvida, porque o processo de escuta, ele faz com que o adulto compreenda até que ponto aquilo está interessante, até que ponto eu tô planejando ao encontro do interesse das minhas crianças também. Um ambiente enriquecido pela escuta, um ambiente lúdico, um ambiente onde a gente consiga promover situações em que a criança se sinta cada vez mais capaz, ele é um ambiente que com certeza vai estimular em muito esse desenvolvimento como um todo. E especificamente quando a gente fala desenvolvimento psicomotor, na nossa mente tem que estar muito clara essa tríade de desenvolvimento, né? Que é emocional, que é psíquica, né? Emocional, psíquica, que é físico e que é social. Então, as questões emocionais, as questões físicas, as questões sociais, elas não se desvinculam, elas estão sempre interligadas
e esse desenvolvimento, ele depende deste ajuste, é como se fosse uma engrenagem do relógio, né? Uma coisa se engendrando a outra, uma coisa se conectando, se relacionando à outra também. Nessa aula especificamente, a gente vai tratar sobre alguns pontos de observação que são muito importantes para o profissional, para o pedagogo, para que a gente consiga estar desenvolvendo um olhar atento, desenvolvendo um olhar sensível e um olhar que nos diga sobre os marcos deste desenvolvimento. Dentro deste grupo etário, então, a gente percebe que as crianças já têm um maior equilíbrio, um maior tônus, ou seja, uma maior firmeza muscular. Isso é percebido principalmente pela questão de andar, de se posicionar, de se locomover, de se desviar de alguns obstáculos, né? Então, uma criança, por exemplo, que chama atenção pelo pouco equilíbrio, que cai a todo momento, isto é um ponto de atenção para uma intervenção pedagógica, para que a gente estimule mais e mais propostas onde essa criança consiga andar em linha reta, andar em linhas curvas, ir ao encontro de determinado objeto, pegar, retornar num movimento de brincadeira, num movimento até de jogo, né? Movimentos de rastejar, pular, ultrapassar obstáculos, circuitos psicomotores. Então, todos esses movimentos que envolvem o corpo como um todo, eles vão auxiliar essa criança no desenvolvimento do equilíbrio também. Caso a gente perceba que as intervenções pedagógicas, elas mesmo acontecendo e com a participação da criança, esse desenvolvimento não é contento, então é um sinal de alerta ainda maior que deve ser presente, né, no olhar do educador, do pedagogo, para que a gente consiga, junto com a equipe escolar, junto com a família, promover essas investigações com relação ao porquê deste desenvolvimento estar se dando de uma forma mais lenta. Nessa rota de aprendizagem, inclusive, está sendo proposto que após a leitura do texto complementar, a gente estabeleça uma diferenciação entre a educação psicomotora e a terapia psicomotora, a reeducação psicomotora. Por quê? Um movimento psicomotor é feito pelo pedagogo e o outro movimento ele vai ser feito por outros profissionais. Que profissionais são esses, né? Então, o texto complementar, que nos fala, inclusive, da importância da educação psicomotora para o desenvolvimento das crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, ele vai nos dizer quais são esses profissionais que fazem essa reeducação psicomotora também, né? Com relação à coordenação global, a gente vai perceber, a partir dos 3 anos, movimentos mais articulados, movimentos mais harmônicos, ou seja, a criança vai desenvolvendo uma maior intencionalidade entre o que ela quer e o movimento que ela executa. Se ela quer determinado objeto, ela vai se locomover com destreza, ela vai se dirigir até lá, ela já pega o objeto e consegue compartilhar esse objeto de forma diferente também. Então, essa coordenação, tanto grossa quanto fina, a partir dos 3 anos, ela já precisa estar mais apurada, né? A gente precisa perceber esses avanços. Com relação a compreender-se em relação aos objetos e às outras pessoas, nós também percebemos uma evolução na criança de 3 anos, porque a criança de 3 anos já consegue estabelecer outras relações de causa e consequência, já consegue compreender pela memória situações que já foram vividas. Ah, professora, tudo isso eu percebo na criança de 2 anos também. Certo, são conjuntos de habilidades que não são rígidos, né? A depender do estímulo do ambiente, a depender da interação, nós temos habilidades que são percebidas muitas vezes mais cedo ou mais tarde. Então, o conjunto, eles são marcos para que a gente olhe para essa criança
não em termos de diagnóstico, mas em termos de avaliação qualitativa, mas que a gente olhe para essa criança e a gente consiga perceber esses marcos, se eles estão acontecendo, se eles estão a contento e se essa criança, de forma progressiva, ela avança, né? As etapas, então, do esquema corporal, que nós vimos que o esquema corporal é aquela consciência de si mesmo, a construção de uma imagem de si, né? Faz parte a construção de uma imagem positiva de si mesmo, não só a criança localizar as partes físicas do seu corpo, mas ela compreender-se enquanto pessoa. Então, até os 3 anos, nós temos o corpo vivido, né? Que é a compreensão deste corpo em totalidade. E a partir dos 3 anos, nós temos um corpo percebido. É um corpo que está para além daqueles reflexos motores que a gente percebeu lá desde o recém-nascido, né? Até 1 ano mais ou menos, que esses reflexos eles mudam, mas que essa etapa ela é muito feita, ela é muito construída a partir destes primeiros reflexos. E aí, a partir dos 3 anos, então, este corpo vivido, ele começa a ser percebido de uma outra forma. A criança começa a assumir uma maior consciência de si e das posições que ela ocupa no espaço. Lembra que a gente conversou, então, que essa criança ela já tem uma intencionalidade diferente, né? Se ela quer se ela tem determinado objetivo, ela se movimenta e se comporta para alcançar aquele objetivo. Então, ela vai definindo outras condutas de comportamento em prol daquilo que ela deseja também, né? Então, a criança, ela toma o próprio corpo sempre como referência, para que ela possa sempre se situar neste campo perceptivo, neste campo onde ela está a todo momento compreendendo que ela habita e que ela também pode promover outras ações a partir das suas condutas. Como assim, professor? Por exemplo, a criança a partir dos 3 anos, e não somente a partir dos 3 anos, mas isso é muito percebido, né? A partir dos 3 anos, ela começa, por exemplo, a perceber que determinada ação que ela tem causa uma reação na mãe ou no adulto cuidador ou junto à professora. Então, essa percepção, ela vai fazendo com que essa ação, ela se repita, ela vai fazendo com que essa ação se internalize. Então, determinados comportamentos, se nós adultos não tivermos essa consciência, eles são reforçados de uma maneira negativa. Então, um exemplo prático, sempre que a família deixa a criança na escola, por exemplo, a criança percebe que a mãe chora ou se despediu, ou a mãe fica insegura em relação à professora. Dependendo da reação que a família tem com relação a isso, esse comportamento ele se fortalece e ele se torna repetitivo. Por isso que é tão importante a gente conversar profissionalmente com as famílias e explicar também que essas condutas elas não podem ser reforçadas dessa maneira, né? Então, às vezes, começa a achar que tem algum problema dentro da sala de aula, que tem algum problema com o colega, ou que tem algum problema com a professora. Isso pode acontecer, mas na verdade a criança está ali e ela quer ser o centro da atenção do adulto. Então, aquilo que chama a atenção do adulto acaba sendo um reforçador também. Os conceitos espaciais e temporais. A partir dos 3 anos, então, a criança já vai construindo esses conceitos e relacionando com relação a si e com relação aos objetos que a rodeiam. Conceito de o que está embaixo, o que está acima, o que está à direita, o que está à esquerda. Lembra que a gente conversou que, inclusive, para o processo de escrita, essa dominância da lateralidade do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo, ela precisa estar sendo construída pela criança, para que lá, quando ela for sistematizar a escrita, ela consiga compreender o que vem antes, a letra que vem depois, ela consiga ordenar essa escrita de uma forma progressiva também, né? Com relação ainda aos conceitos espaciais e temporais, ela começa a adquirir uma outra percepção com relação à forma desses objetos, a dimensão desses objetos. Então, se antes eu tentava, por exemplo, colocar uma tampa muito grande em um objeto pequeno, agora ela já consegue fazer essa correspondência mais real.
ela consegue procurar uma tampa que seja do tamanho próximo, semelhante àquele determinado objeto, né? E a representação do espaço também, porque ela começa já a se dedicar mais aos grafismos, a representação gráfica de tudo aquilo que ela vive, né? A noção de tempo, a duração e o intervalo de tempo começa a aumentar também. Então, a dedicação de atenção de um bebê, ela é menor do que uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos que tem um tempo de atenção mínimo, que a gente não consegue chegar a um tempo de atenção considerado, não de, né, de, por exemplo, uma criança de 3 anos não vai ficar 40 minutos nos ouvindo, né, sem se movimentar, sem querer fazer outras coisas, não é isso, né? Mas, por exemplo, a gente consegue perceber que se o bebê tinha um tempo de atenção em torno de 1 minuto e meio, agora aos 3 anos eu já consigo ter um tempo de atenção maior para ouvir uma história do início ao fim, uma história curta, né? Porque eu tenho que estar propondo, lembra, movimentos de repouso e de movimento. Então, se eu sento todo mundo em roda e conto uma história de forma lúdica, de forma brincante, com objetos que chamem a atenção, com a entonação da minha voz, se eu conto uma história dessa forma, aos 3 anos a criança já pode ter um tempo de atenção dedicado a isso, do início ao fim. Ter estratégias pedagógicas para que a criança comece uma proposta, uma atividade e conclua é importantíssimo, é fundamental, tanto dentro da nossa sala de aula quanto fora dela, junto à família também. Então, essa consciência a gente precisa trabalhar com os pais, com os cuidadores, né, adultos, para que eles sempre privilegiem para que a criança se sinta capaz e motivada. Vamos, você consegue, vamos iniciar essa proposta e concluir. Falta isso para a gente concluir, falta tanto para a gente concluir. Isso está sendo, isso está acontecendo agora e depois vai acontecer outras coisas. Então, esse diálogo com a criança ele é fundamental, né? Para que se estabeleça essa ordem dos acontecimentos, essa sucessão, o que vem antes e o que vem depois. Isso vai ser, essa percepção, ela vai ser utilizada lá no processo de escrita também. Conceitos de ritmo, né? Então, aquilo que acontece de forma mais rápida, aquilo que acontece de forma mais lenta. Então, essas brincadeiras, por exemplo, de estátua, né? Que alterna movimento e repouso. Elas também vão trabalhar a questão do ritmo. Se hora eu estou dançando rápido, se hora eu estou dançando devagar. Então, tudo isso vai ajudar essa criança no desenvolvimento global também. Como a gente falou, esses grafismos eles já começam a aparecer de uma forma mais intencional, né? E é por isso que a gente precisa entender que o desenho, o grafismo, ele também é uma expressividade deste corpo que está em desenvolvimento. Então, muito mais do que você perguntar para a criança o que você desenhou, porque ela fez o desenho dela e pode ser que eu não consiga compreender o que está desenhado ali. Mas eu não preciso perguntar o que é isso, o que você desenhou. Eu posso pedir para a criança, me conta sobre o seu desenho, me fala sobre o seu desenho, que bom que você desenhou, você me conta qual é a história do seu desenho. Então, esse processo de escuta, ele precisa ser qualificado também na nossa prática profissional, né? O desenho ele vai revelar essa maturidade psicomotora, a motricidade fina e também a adaptação emocional da criança, no intuito de que nós conseguimos compreender se ela se sente segura com relação ao seu próprio grafismo. Aquela criança que às vezes pega no lápis e faz um traçado tão fininho que quase não se enxerga, não se observa. É uma criança que precisa manipular mais objetos, é uma criança que precisa amassar, que precisa apertar, que precisa soltar, que precisa arremessar. Então, são propostas psicomotoras que vão auxiliar no grafismo como um todo, né? A projeção da imagem corporal. A criança projeta o que integrou do seu corpo, não apenas o que ela conhece. Então, ela consegue estar tendo uma projeção diferenciada do seu corpo, mesmo, por exemplo, que ela não esteja em frente ao espelho, para identificar essas partes físicas, né? Ela consegue no grafismo já fazer esses apontamentos daquilo que ela
ela construiu enquanto imagem de si mesma. E expressa maior afetividade, situações vividas através do desenho também. Por isso, essa atenção com relação àquilo que a criança expressa, porque toda a expressividade da criança está imbuída de muitas questões emocionais, de questões do cotidiano também, né? Alguns casos, por exemplo, de crianças que têm os seus direitos violados, as professoras, as pedagogas, né, e os profissionais como um todo, eles têm muito acesso a esse imaginário também por meio do desenho, por meio do grafismo, né? A evolução desses desenhos, então, a gente já viu em Emília Ferreira uma proposta, né, em Ana Teberoski e Emília Ferreira, uma proposta de acompanhamento desse grafismo, lembram? De quando a gente tem uma etapa de garatujas, que são os riscos para todos os lados, né? Que são as garatujas desordenadas. Depois a gente começa a perceber que essas figuras, essas gravuras, esses desenhos começam a assumir uma forma mais oval, e aí a gente tem as garatujas ordenadas, né? Depois a gente começa a ver que essa criança, a partir dos 3 anos, ela entra numa etapa de grafismo pré-esquemático. Então, ela começa a dar outras formas para esses desenhos, né? Lá aos 4, 5 anos, ela já vai dando um formato, inclusive, de partes do corpo. Os desenhos já vão lembrando muito pessoas, já vão representando os coleguinhas, a professora, a família, né? Então ele já vai tendo outros detalhes nesse desenho. E aí, a partir dos 5 anos, ele começa a chegar numa fase esquemática, onde ele começa a entender que a pessoa no desenho ela vai pisar em um chão, ou ela vai pisar numa grama, ou que de repente, por exemplo, a partir dos 6 anos, essa casa é maior que a pessoa, porque eu estou percebendo que a casa é maior que o meu corpo. Então, esses detalhes do desenho, eles vão sendo construídos também de uma forma diferente, né? E a partir dos 7 anos, a gente vê um desenho muito mais aprofundado em detalhes, com uma riqueza maior, né? De detalhes que se aproximam da realidade. As atividades para a construção dessa percepção corporal, dessa imagem corporal, a construção dessa imagem de si, né? Nós podemos propor situações de aprendizagem que podem parecer muito simples, mas que nos auxiliam e auxiliam a criança nessa compreensão da imagem corporal. Então, o controle respiratório, inspirar, segurar, expirar relacionando algum som. Então, por exemplo, quando eu coloco vários sons de animais, né? No som do gatinho eu inspiro, no som do cachorrinho eu expiro, eu relaciono alguns comandos motores à própria respiração. Na internet, nós temos a experiência vasta de muitos e muitos pedagogos espalhados aí no nosso país, e uma experiência muito bacana, por exemplo, com relação a essa questão do controle respiratório, que tem tudo a ver com a atenção, com a concentração, com a memória, porque essa oxigenação do cérebro, ela é determinante também para as questões de memória. Uma proposta muito bacana, por exemplo, é estender um fio de barbante com um copinho descartável que é furado e o barbante passa dentro, e essa criança assopra esse copo para chegar de uma extremidade à outra. Olha o quanto isso é bacana, porque ela vai controlando essa força também do sopro, e ela vai compreendendo que ela define intencionalidades e ela alcança esses objetivos a partir daquilo que ela consegue fazer. Então é muito legal também, né? O conhecimento corporal, tocar as partes do corpo em frente ao espelho, uma hora em frente ao espelho, uma hora que não esteja em frente ao espelho, ou de olhos vendados, né? Fazer caretas e imitar diferentes emoções, igual, por exemplo, quando tu sente raiva, como é que minha face fica, qual é a expressão facial que eu faço, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva, quando eu estou preocupado, ou quando eu levo um susto. Então, nomear essas sensações, essas emoções, é muito importante também para a criança, para que ela consiga se expressar, até para que a gente consiga trabalhar as habilidades socioemocionais. Olha, você sentiu raiva, mas quando a gente sente raiva, não é preciso machucar as pessoas, mas você
tem o direito de expressar a sua raiva. Vamos pensar de que jeito que a gente pode expressar a nossa raiva, sem ferir, sem machucar a outra pessoa. Então, todo esse diálogo, ele é fundamental neste grupo etário também, né? A sensação de manipular objetos, de encontrar coisas que estão escondidas, de colocar, por exemplo, a mão dentro de uma caixinha e reconhecer o que está lá dentro sem que ela veja. Então, tudo isso faz com que ela consiga construir essa imagem de si mesma também. Como a gente já falou, a coordenação motora ela vai ficando mais definida, né, mais estruturada, tanto a coordenação global quanto a coordenação motora fina, e também as escritas, os riscos, os rabiscos, eles evoluem para essas formas mais organizadas de representação. Com relação ao desenvolvimento da escrita, a gente já conversou um pouquinho, e esse material é muito importante que vocês leiam o texto na íntegra, o texto base, que é o texto institucional, né, que é o material que foi produzido pela Uniteams, e propostas de atividades de coordenação motora. Eu trouxe atividades para que a gente tenha clareza, mas na educação infantil, geralmente a gente utiliza nos nossos planejamentos o termo propostas, ao invés de atividades. Por quê? Porque atividades dá a entender que a gente está levando algo pronto para a criança. E a intenção pedagógica do pedagogo, do professor, sempre precisa ser de construir com a criança. Por isso a gente leva uma proposta e está sensível e atento para observar de que forma essa proposta vai ser construída pela criança também, tá? Então, para educar os olhos no sentido de intencionalidade daquilo que eu vejo, daquilo que eu faço, coordenando, inclusive, o que eu pego e o que eu, por exemplo, levo até determinado espaço, determinada pessoa. Tudo isso é importante, inclusive, para quando, por exemplo, a criança estiver num momento de copiar algo do quadro, ela consiga definir essa coordenação oculomotora, ou seja, a coordenação entre o que eu vejo e aquilo que eu escrevo, né? Então, tudo isso é importante. A gente vai perceber no material que a cópia, ela desenvolve uma série de habilidades, mas é preciso reforçar e lembrar que a cópia por cópia, ela não tem uma intenção pedagógica. Ela precisa assumir um significado para a criança. Então, muitas vezes, o significado que tem para o adulto não é o mesmo significado que tem para a criança também, né? Isso a gente precisa estar pensando e refletindo sempre. As questões de lateralidade, então a gente já vai entendendo que a partir dos 3 anos a criança já assume já tem uma dominância mais estruturada dessa lateralidade direita e esquerda, mas ainda pode acontecer de alimentar-se ora com a mão direita, ora com a mão esquerda, ou escrever ora com a mão direita, ora com a mão esquerda, porque é um processo que está acontecendo, né? Por isso ele é processo. Mas a gente já começa a perceber uma maior definição com relação à lateralidade. Os 5 e os 7 anos, então, é a gnosia da lateralidade, essa descoberta. A gnosia é descoberta, né? Com relação à própria dominância deste corpo. Então, eu vou definindo o meu lado de maior dominância. Se eu faço as coisas com a mão direita, né, eu vou ser destro. Se eu faço as coisas com a mão esquerda, eu vou ser canhoto. Existem pessoas que têm essa dominância muito compartilhada, que fazem as coisas tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, mas já é um pouco menos frequente, né, que aconteça. E aí, após os 6 anos, né, a gente já vai tendo a criança já vai tendo o reconhecimento dos lados também em outras pessoas. Então, ela não vai se guiando somente a partir da referência do próprio corpo, mas também ela já consegue perceber a referência no corpo da outra pessoa. Então, o que está à direita da professora, o que está à esquerda da professora, e não somente como referência só o seu corpo, né? A gente nunca pode forçar essa dominância, né? Porque isso pode causar dificuldades tanto na coordenação como um todo, quanto perturbações afetivas. Por quê? Porque se eu, de repente, faço uma inferência para que essa criança faça só com a mão direita, ela não se sente capaz, porque ela
encontra dificuldade, digamos, com a mão direita. Então, em alguns momentos, ela quer executar determinada ação com a mão esquerda também. E isso não pode ser um motivo para que a gente venha a tolir, né, o movimento dessa criança. Então, esse cuidado a gente precisa ter e precisa ser algo constante na prática profissional do pedagogo, tá? Com relação à estruturação espacial, estruturação temporal, nós temos aí no material uma série de propostas de atividades pedagógicas que vão auxiliar, que vão ajudar para esse desenvolvimento, que vão ao encontro dessa evolução, desse desenvolvimento psicomotor, né? Então, a gente vai ter aí uma série de propostas a serem implementadas também. E nós temos, tanto no material base quanto no material complementar, algumas referências com relação a Vallon. Nós temos em Piaget uma proposta de categorização do desenvolvimento dessa criança, né, que começa lá no sensório motor, que vai para um movimento pré-operatório, até um movimento operatório formal, até a gente chegar, né, em etapas mais avançadas de desenvolvimento. E em Vallon, nós também temos uma categorização que tem algumas terminologias um pouco diferentes, né? Lá em Piaget é sensório motor, aqui em Vallon vai ser impulsivo emocional, né? Até 1 ano. E aí, sensório motor e projetivo até os 3 anos. Personalismo dos 3 aos 6. Porque lembra que a gente falou que a partir dos 3 anos essa criança começa a dizer não quero, não vou. Por que isso? Porque eu me compreendo como indivíduo, como sujeito. Então, este momento que Vallon chama de personalismo é essa consciência de que eu sou uma persona, de que eu sou uma pessoa, tá? Depois, categorial, onde a criança já consegue ter a referência que está fora do seu próprio corpo, e aí ele vai continuar até a puberdade e adolescência, né? Nós temos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, essa definição de criança até os 12 anos de idade, tá? Então, aqui a gente traz para vocês uma imagem, né, uma referência visual que nos fala muito sobre essa questão central na teoria de Vallon, que é a afetividade e a construção deste sujeito. Então, depois, com maior cautela, dediquem-se ao estudo dos slides, para que a gente consiga compreender que esse pensador é muito importante para as construções pedagógicas que nós temos hoje, principalmente na questão de voltar-se aos fundamentos psicomotores, que não são só do intelecto, mas que também são impactados diretamente pelas questões afetivas, pelas questões emocionais, que são o cerne aí da teoria socioafetiva de Vallon também. Então, eu espero que vocês se dediquem muito ao estudo dessas rotas. Em breve, nós teremos aí o nosso momento síncrono, onde nós vamos definir, né, inclusive os nossos conteúdos da nossa avaliação A1, de forma que a avaliação ela vai contemplar esse apanhado, né, sobre a educação psicomotora. Então, é muito importante que a gente consiga fazer os nossos resumos, fazer os nossos fechamentos. A gente tem a proposta do memorial, porque o memorial é como se vocês estivessem escrevendo um pequeno livro sobre tudo aquilo que vocês construíram enquanto conhecimento. Então, você deixa a sua contribuição lá no memorial, que é a atividade dessa rota de aprendizagem, né? E aí você deixa a sua contribuição lá e lê a contribuição dos colegas também. Assim, esse espaço vai ser formativo para todos nós, tá bom? Então, um bom estudo a vocês. Fiquem bem, se cuidem. Em breve, os professores estarão com vocês aí nas cidades, né, nos municípios, para que a gente se reencontre. Vão conhecer os professores que ainda não conhecem também. E a gente vai ter um momento muito produtivo de avaliação.